Fala, estudantes do oitavo ano do Colégio Alexandre Dumas, aqui é o professor Willer Ribeiro e a nossa aula de hoje é de História. Nós vamos estar dando continuidade aos estudos do capítulo 5 do nosso livro, Revolução Industrial. A gente vai abordar hoje algumas partes do capítulo do livro que nós não abordamos, né? Então vamos enfatizar algumas coisas, complementar um pouco mais o assunto. Para você que ainda não fez a atividade do livro, eu gostaria que você fizesse a página 90, 93 e a página 95 do livro. Para quem não tem um livro, pede ao colega para postar no grupo. Ou, semana que vem, eu vou estar enviando uma atividadezinha saborosa para vocês. Beleza pura? Hoje a gente vai compreender um pouco mais o significado de classe. Eu espero que vocês tenham entendido ao estudar a Revolução Industrial. Um dos destaques na área social vai ser o aparecimento dessas duas classes sociais, que vai ser a burguesia e o proletariado, ou também operário. Proletário e operário é a mesma coisa. São os trabalhadores das fábricas, porque nos centros urbanos vai surgir a partir do surgimento da Revolução Industrial. Então a gente vai ter esses dois grupos que vai se configurar e vão ser grupos antagônicos. Por que os grupos antagônicos? Porque a burguesia representa os capitalistas, os empresários acumuladores, e os proletariados é a mão de obra, é aqueles que vão vender, né, o seu serviço para ganhar um determinado salário. E o que a gente viu aqui em nossos estudos, que nem sempre a Revolução Industrial significou glórias para os proletários. Quem mais se beneficiou foram os capitalistas, porque a gente está falando do desenvolvimento do sistema capitalista. Desenvolvimento do sistema capitalista, como assim? Lógico, quanto mais você produz, quanto mais você vende, mais você acumula capital. Outra coisa que a gente vai ver aqui agora são as fases da Revolução Industrial. A primeira foi no século XVIII, a gente vai ver aqui rapidamente a característica da segunda revolução e da terceira revolução e aonde ocorreu. Vamos também entender os movimentos dos trabalhadores contra as precárias condições de trabalho. Vou revisar aqui rapidinho com vocês qual era a condição de trabalho e o que esses trabalhadores reivindicavam. Além disso, as teorias que vão surgir nessa época, que era contra o sistema capitalista e que pregava uma igualdade de direitos, o fim do sistema capitalista. Na imagem do livro de vocês, a gente tem essa imagem de abertura, né? Onde a gente tem aí mulheres e crianças trabalhando. A gente viu que estudou na última aula que a presença de mulheres e crianças era comum nessas fábricas a partir dos 8 anos de idade. Então recebiam pouco, eram castigadas. Então essa é uma marca da primeira revolução industrial na Europa. E a gente pode dizer assim, o surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa, em meados do século XVIII, provocou mudanças tão profundas na organização da sociedade e na vida das pessoas, que esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial. Mas que mudanças foram essas? Então, é o que a gente vai analisar aqui. Então, aqui é essa abertura, o tempo, o relógio, né, a mídia, isso representa essas transformações que vêm ocorrendo. Vamos que vamos. Então, causas características da geral foi produção industrial em larga escala voltada para o mercado mundial. Então, um dos objetivos da Revolução Industrial era produzir de maneira que atingisse o mercado mundial, vendendo muito mais. Especialização das tarefas, a gente vai ver que dentro do processo da Revolução Industrial vai se estabelecer formas de trabalho, aonde cada empregado ele vai estar realizando uma função para otimizar o tempo dessa produção. O uso intensivo de máquinas e a mecanização da indústria. Então, falou em Revolução Industrial, lógico, o intensivo uso de máquinas, tanto nas fábricas quanto no campo, porque essa tecnologia vai chegar no meio rural e isso vai contribuir para o êxodo rural, a saída de trabalhadores do campo para a cidade, porque na medida que os tratores e o maquinário chegam na zona rural, desemprega esses trabalhadores rurais. A gente vai ter a relação entre
burguesia e proletariado, já acabei de falar isso aqui, e o sistema econômico vai ser o capitalismo industrial de alta produção, construção de estradas de ferro, locomotivas de vagões, navios e máquinas industriais. Logicamente, os meios de comunicação e os meios de transporte foram essenciais para o desenvolvimento, né, dessa revolução, dessa sociedade industrial. Então, quem não já assistiu aí o Titanic? O Titanic é um dos marcos do século XIX, né, esse filme, que retrata aquele gigantesco navio. Chegou um ponto de um dos personagens do filme falar que nem Deus era capaz de afundar aquele navio, pela tremenda tecnologia. Então, quando a gente assiste Titanic, a gente vê aquele transatlântico. Então, para a época, era um gigantesco monumento. Ou seja, era um advento dessa revolução, era o que caracterizou essa revolução industrial. Ou seja, conseguiu carregar mais pessoas, né, em um curto espaço de tempo e numa velocidade maior. Então, vamos ver um pouco dessas características. Etapas da industrialização, isso aqui a gente já estudou. A primeira parte, artesanal, a manufatureira, e a segunda é a mecanizada, que já é o uso da máquina a vapor, com o ritmo de trabalho dos operários e a especialização do trabalho. Pode passar. Então, início, pode passar essa primeira parte. O pioneirismo, primeiro país na Revolução Industrial vai ser a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, ela tinha acumulado capitais. Toda vez que eu vi a palavra capitais, está se referindo a dinheiro. Então, enquanto Portugal e Espanha estavam descobrindo terras, explorando terras na América, terras na Ásia, na África, eles estavam vendendo produtos. Os ingleses eram mercadores, então acumulou dinheiro para investir nessas fábricas, nos estudos, no invento de maquinário. A lei de cercamento. Um dos primeiros produtos a ser produzido na Inglaterra vai ser a indústria têxtil de tecido. Então, automaticamente, os donos de fazenda, eles vão tirar a agricultura e implantar a criação de ovelhas. Justo porque as ovelhas, a lã, vai servir para as indústrias. Automaticamente, isso é chamado de cercamento, porque você abre, cerca as fazendas para botar as ovelhas e expulsa os trabalhadores. E isso vai gerar disponibilidade de mão de obra. Mão de obra são os trabalhadores disponíveis para prestar o serviço. Ao mesmo tempo, a Inglaterra era rica em jazidas de minerais. Você tem aí ferro e outras coisas mais. Carvão, a presença do carvão. E a supremacia naval, né? Ninguém naquela época podia com a marinha inglesa. Então, navios para transportar é essencial transportar essas mercadorias. Além disso, desenvolvimento tecnológico. Aqui, ó, essa imagem aqui, ela retrata a oferta de emprego, que era quase nenhuma. É o que acontece hoje. O camarada abre ali 10 vagas para limpar chão, aparecem 1.500 pessoas para ocupar a vaga. Ou seja, nesse caso aqui, a gente viu que a revolução significou o aparecimento da máquina. Então a máquina vai substituir a mão de obra humana, o que automaticamente vai gerar desemprego e vai gerar sobra de trabalhadores. Quais foram as fases? Na página, a partir da página do livro, a partir da página, a partir da página 85, vocês vão ter aí, ó, as fases da Revolução Industrial e suas novas tecnologias. A Revolução Industrial, as fases são as mudanças. Você vai ter aqui a primeira, a segunda e a terceira. Está relacionado ao tipo de tecnologia da época que foi produzido e o tipo de combustível utilizado. Ou seja, de fonte de energia. Então, primeira revolução, século XVIII. Lembra do cálculo? Corta 60, 17 mais 1, 18, até meados do século XIX. Foi limitada basicamente à Inglaterra, por isso que a Inglaterra foi o primeiro país. A indústria têxtil de tecido era o ponto forte. E o aperfeiçoamento da máquina a vapor. Então a gente teve como destaque no meio de transporte a locomotiva, o navio a vapor. E a fonte de energia era o carvão e a disponibilidade de ferro. Já na segunda, a gente vê que é 1860, já século XIX, e vai até o início do século XX. Espalhou-se pela Europa, América e Ásia.
Então não ficou mais limitada à Inglaterra. As inovações tecnológicas vai ser com o aço, a eletricidade e o petróleo. O aço já vai ser transformado e a gente vai ter aqui o desenvolvimento da telecomunicação. Lembre-se daquela velha dialeto, né? A propaganda é a alma do negócio. E as telecomunicações vai ser mega importante para esse desenvolvimento industrial. Então, como é até hoje. A terceira fase a gente já vai ter aqui no século XX. Se traduz pelo impacto de tecnologias como microcomputador, microeletrônica, a robótica, a engenharia genética. Então você tem aí a biocultura, a biovida. Então, isso caracterizou essa terceira fase. Vamos lá? Impactos desse avanço industrial, dos principais impactos vai ser na vida dos trabalhadores dessas indústrias. E a gente vai ter aí, por exemplo, trabalho infantil. Não havia nenhuma regulamentação. Hoje no Brasil é proibido o trabalho infantil e é proibido o trabalho de menor aprendiz para menores de 14 anos. Então você tinha aí, ao mesmo tempo no Brasil, ainda hoje se reivindica igualdade de salário, veja que é algo antigo, então o trabalho feminino que era explorado, e as altas jornadas de trabalho que a gente já viu aí, mais de 12 horas de trabalho, sem direito a descanso, quase sem direito ao almoço. Então isso trouxe graves consequências. Então a Revolução Industrial, para quem? Houve uma transformação na forma de produzir e de ganhar dinheiro para a burguesia. Mas para o proletariado teve sérias consequências e isso vai ser marcado pelas lutas dos trabalhadores. Então, luta de classe vai ser a luta entre burguesia e proletariado reivindicando direitos, ou seja, reivindicando melhores condições de vida. E uma das primeiras formas de luta vai ser o chamado ludismo. Na página 86 do livro de vocês vão ter aí esse relato, luta dos trabalhadores. E a primeira forma de luta, como é que foi? Eles acreditavam que a grande desgraça daquela sociedade industrial eram as máquinas. A máquina gerava desemprego, a máquina poluía, a máquina gerava exploração. Como na verdade a exploração vinha desse sistema fabril, né? Não estava a falta de leis e tudo mais. Então esse movimento ludismo, em homenagem a Lud, que foi um dos líderes desse movimento, eles acreditavam que quebrando as máquinas, incendiando as fábricas, estaria prejudicando a burguesia e acabaria com essa exploração. Como na verdade trazia muito mais prejuízo, porque gerava muito mais desemprego. Então, durante um bom tempo, teve vários movimentos desse tipo, que era chamado de movimento quebra-quebra, quebra-quebra de máquinas, o ludismo. Já no final do século XVIII para início do século XIX, a gente já vai ter um outro tipo de movimento de luta dos trabalhadores, que vai ser o movimento cartista, aonde esse movimento dos trabalhadores, eles não vão mais quebrar as máquinas, não vão mais incendiar as fábricas. Eles vão fazer movimentos de greve, parar os trabalhos, né? E esses sindicatos, eles vão querer as leis escritas. Então, na página do livro 87 tem aí, ó, conquistas trabalhistas. Em 1825, direito à greve. 1833, proibição do trabalho para menores de 9 anos na Inglaterra. Em 1841, proibição do trabalho para menores de 8 anos na França. 1847, limitação de 10 horas de trabalho para mulheres e crianças. 1850, limitação de 10 horas de trabalho para todos na Inglaterra. Em 71, reconhecimento dos sindicatos. Em 83, criação do seguro de doença. Quando alguém ficava na Alemanha, quando alguém ficava doente ou se acidentava no trabalho, tinha direito a esse benefício, como hoje nós temos isso, né? Criação do seguro acidente de trabalho. Aconteceu com Pro Paula, que caiu no colégio, bateu a cabeça na escada perto do banheiro no colégio, e ela recebeu, ficou em casa alguns dias e recebeu isso. Neia também, que fez a cirurgia, ficou alguns meses em casa e depois retornou para o emprego. Isso é um direito conquistado na legislação trabalhista.
reconhecimento dos sindicatos. Em 89, criação do seguro velhice por invalidez. E em 98, acidente de trabalho na França e na Alemanha. O seguro velhice é o que a gente chama hoje de aposentadoria. Depois de um longo tempo trabalhando, esse trabalhador ficaria inválido e ele tinha que ter uma garantia no final da vida, que é essa aposentadoria. Então, foi alguma das conquistas desses trabalhadores a partir do movimento cartista. Vamos lá? Vamos pular aqui. Novas concepções. O que, é que a gente tem aí? Vem, não para não, que aqui... Uma das teorias que, de modo geral, justifica a sociedade capitalista é o liberalismo econômico, influenciado pela que a gente estudou, as ideias iluministas, que era a ideia de liberdade do comércio, liberdade dos direitos sociais, e a gente vai ter os principais teóricos, né, a riqueza das nações com Adam Smith, Thomas Marx e David Richards. Toda essa teoria ela vai beneficiar o sistema capitalista, porque a liberdade de comércio, a liberdade dos direitos, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, os direitos constituídos, o direito à propriedade privada, a não interferência do Estado, né? O não autoritarismo, todas essas regras vão beneficiar o capitalismo. Em contrapartida, a gente vai ter umas teorias do socialismo utópico. O que é socialismo utópico? Utópico é utopia, é um sonho não realizável, é aquilo que jamais você vai conseguir realizar. Você tem aquele sonho, você sonha com uma coisa que é impossível de se realizar. Então, Saint-Simon, Owen e Forer, eles tentaram criar um tipo de socialismo que qual era a lógica deles? Dentro da sociedade industrial, eles deveriam fazer cooperativas e dentro dessas cooperativas iriam dividir os lucros com a burguesia, com os proletariados. Isso nunca conseguiu acontecer, por isso que é um socialismo utópico. E por último, a gente vai ter as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, do socialismo científico. Já foi a teoria que veio para combater a teoria do capitalismo, ou seja, era uma nova proposta de modelo de vida, de sistema econômico. Um sistema econômico que contrariava o sistema capitalista. Aqui se baseava na dialética. Karl Marx ele acreditava que toda a sociedade ela passa por modos de produção, forma de organização, e que o último modo de produção seria o socialismo. Seria a passagem do capitalismo para o socialismo. Como é que aconteceria isso? A sociedade capitalista ela ia andar em crise, e essa crise ia vir por quê? Devido às lutas de classe, aonde os trabalhadores iam se sentir oprimidos, e quem ia promover a revolução na sociedade seria os proletariados. Então está aí o socialismo que pregava essa igualdade na sociedade, uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade sem rico e pobre, onde todo mundo ia viver igual. Essa era a ideia do... E por último, as duas ideias que também predominaram nessa época era o anarquismo, já era uma ponta do socialismo mais radical, onde eles acreditavam que na ausência de que uma sociedade para ser justa, ela tinha que ser sem governo, sem autoridade e sem representantes. Ou seja, nós viveríamos dentro de um acordo. Cada um ia fazer a sua vida, um respeitando o outro, não precisava de lei, de governo, de nada. E o outro era o social cristão. Criticava a exploração capitalista, mas não aceitava as ideias socialistas. Por que não acredita? Por que isso? Porque dentro da sociedade socialista não existe ricos. Todos vivem na mesma condição. Então, por isso que era uma teoria que fazia oposição ao capitalismo. Espero que a gente tenha fortalecido aí os assuntos, o que faltou, e a gente se encontre até a próxima.